Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana e nesse episódio eu vou finalmente falar com vocês sobre os filmes que eu assisti no mês de abril de 2025. Eu sinto que o microfone tá estranho, eu não sei porquê. Geralmente o Alexandre me ajuda com essas coisas, mas ele não está aqui agora porque eu resolvi gravar esse episódio no sábado de manhã, do dia que eu vou publicar ele, então eu vou gravar e editar ele agora no período da manhã, para ele estar disponível para vocês próximo do horário do almoço. Agora são 7h40 da manhã. Acordei cedo no meu sábado para fazer isso por vocês. Mas vamos lá, porque eu acho que esse episódio não vai ser muito longo, porque eu não assisti muitos filmes no mês de abril. Foi um total de 6 filmes inéditos para mim. Um mês fraco. Eu tava numa média de ver, assim, pelo menos 9, 10 filmes por mês. 6 é pouco pros meus padrões, né? Pros padrões de outras pessoas tem significados diferentes. A gente tem que se avaliar pela nossa média, né? E pelo que faz sentido pra gente. E desses 6 filmes que eu vi, assim, teve filmes bons, teve filmes ruins, teve filmes mais ou menos, mas eu senti que não teve nenhum filme, assim, que me arrebatou, sabe? Eu tive experiências boas, sim, tem recomendações nesse episódio, sim, mas não sei se eu tava mal-humorada, não sei se eu tava de má vontade, não sei se eu escolhi mal os filmes desse mês, ou se foi uma sequência de escolhas não tão boas assim, mas eu senti que abril foi um mês mais ou menos, assim, em questão de filmes. Além desses 6 filmes, eu revi O Senhor dos Anéis e as Duas Torres, que é uma coisa que eu faço razoavelmente frequência. As Duas Torres eu percebi que é um filme que eu não revejo com tanta frequência, apesar que antigamente era um dos meus favoritos, hoje em dia eu acho que é um dos que eu menos gosto, mas assim, ainda assim, são filmes maravilhosos. É que eu tenho assistido as versões estendidas, né, de uns 5 anos pra cá, toda vez que eu revejo O Senhor dos Anéis, eu já vejo a versão estendida direto. Eu nem lembro mais as coisas direito do corte de cinema. Mas As Duas Torres, ele é o que tem menos tempo de cenas estendidas. E as cenas que tem, assim, tem cenas muito boas. Eu gosto muito do flashback do Boromir com Faramir. Até pra tentar entender melhor a relação dos dois e tentar deixar o personagem do Faramir um pouquinho melhor, porque o filme assassinou, assim, o desenvolvimento do Faramir, que é uma pessoa muito, muito certa, muito justa, ainda mais correta e justa do que o Aragorn nos livros, mas o filme muda um pouco a personalidade dele. Mas assim, eu acho que essa é a única cena, assim, que é muito boa, de cenas novas. De resto, eu acho que tem umas extensões boas de cenas, assim, cenas que elas foram cortadas antes ou depois na versão do corte normal, e aqui tem um pouquinho a mais, é interessante, mas de cenas novas, tem muita coisa do Merry Pippin na floresta, e assim, eu não gosto tanto dessa parte no filme. No livro eu adoro, é engraçadíssimo, né, porque eu tô relendo Senhor dos Anéis, eu tô nas Duas Torres, que eu tô lendo já faz coisa de 1 ano, assim, mas a parte do Merry Pippin com os Ents no livro é maravilhoso, e eu não tava esperando gostar tanto, porque é um capítulo parado, é um capítulo onde pouca coisa acontece, tem mais eles andando e conversando, mas o Fangorn, né, o Barbárvore, ele é um personagem maravilhoso. E no filme também ele é muito bom, mas essa parte deles aprontando na floresta é engraçadinho no começo, mas depois as coisas se estendem por tempo demais. E por incrível que pareça, essas cenas bobas deles na floresta, da edição estendida, elas estão no livro. Porque eles aprontam muito nesse tempo que eles estão lá. E eu acho interessante que toda vez que eu revejo, eu sempre percebo alguma coisinha nova e diferente. Dessa vez foi um pedaço de cena quando o Faramir encontra o Frodo pela primeira vez. Que tem um exército indo pra Mordor, né, de uns homens do sul lá, que eles são fiéis ao Sauron, e aí o pessoal do Faramir ataca eles. E aí depois dessa emboscada, assim, eles aparecem, o Frodo tá lá. E aí quando ele vai questionar o Frodo, o que ele tá fazendo lá, e o Frodo fica, não, a gente é do lado do bem, você pode confiar na gente e tal. O Faramir, ele vira, assim, um dos corpos tá no chão e fala, ele também achava que ele era do lado do bem, porque ele estava lutando por algo que ele acreditava. É oposto ao que a gente acredita, mas para ele estava do lado certo. O que é lado certo e o que é lado errado depende de onde você tá. E eu achei isso um diálogo tão bom, porque é isso que o Faramir é. E cortaram da versão normal. O corte tradicional do Senhor dos Anéis faz um desserviço, tanto pro Faramir quanto pro irmão dele, pro Boromir também. É muito melhor explorado no primeiro filme, Boromir, na versão estendida. Boromir é um personagem fantástico. Além do livro, ele era meu personagem favorito, porque ele era o único ali que ele desafiava
as coisas estavam sendo definidas, pode ser um pouco chato, mas ele era o único que tinha uma moralidade mais cinzenta e que parecia realmente acreditar nas coisas, que ele queria ter uma paixão, por assim dizer, no que ele defendia, ao contrário de outros personagens. Então, tipo, ai não, a gente tem que fazer isso porque é o certo, porque é o certo, porque é o certo. Só que, tipo, o que é o certo? Enfim, questionamento. Senhor dos Anéis é muito bom, gente. Essa introdução ficou gigantesca. Vamos agora para os filmes que eu assisti no mês de abril. Todos inéditos pra mim. Todos lançados no último ano, com exceção de um. Quando chegar eu vou falar. E pra quem conhece o formato do Assistidos do Mês, funciona mais ou menos como um ranking. Eu começo falando do filme que eu gostei menos e gradualmente vou indo até o filme que eu gostei mais. O primeiro filme que eu vou falar aqui hoje é um filme que eu não gostei. Ele tá entre os piores do ano pra mim e é um filme de 2025 que chama Holland. Dirigido pela Mimi Cave. Mimi Cave, uma diretora que estreou com aquele filme Fresh, que foi bastante elogiado. Eu não cheguei a assistir porque ele era um filme meio de terror, eu achei que ele seria nojento. E eu acabei não indo ver, porque eu não gosto tanto de coisa nojenta, mas quem sabe um dia eu vejo, mas eu dei uma desanimada porque eu detestei Holland. E o pior era que era um filme que ele tinha um potencial cafona, um potencial meio B, mas ele tinha. É um filme com a Nicole Kidman, que acho que ele teve uma estreia no começo do ano em algum festival nos Estados Unidos, eu acho que foi Sundance, porque eu lembro de ver a estreia desse filme. Ele é um filme de 2025 e em pouquíssimo tempo ele chegou no Prime Video. Eu fiquei, nossa, que rápido! Não é normal um filme chegar tão rápido de um festival pra um streaming aqui no Brasil. E aí eu assisti o filme, eu entendi, porque ele não é um filme muito bom e eu acho que ninguém achou ele um filme muito bom. Talvez nem quem tava participando dele achou um filme muito bom, porque ele é esquisito. Porque a gente vai ter a Nicole Kidman. Ela é uma professora, ela é casada com o Matthew McFadden, que é o Mr. Darcy do Orgulho e Preconceito de 2005, ou, mais recentemente, talvez vocês conheçam ele como o Tom de Succession. Eles são casados, eles têm um filho, que é um menininho de Belfast, muitos universos cinematográficos colapsando nesse filme. Eles moram numa cidadezinha que chama Holland, que eu não entendi muito bem se é uma cidadezinha ou se é um condomínio fechado. Mas tem toda essa vibe de, tipo, uma comunidade, tem essa coisa temática da Holanda. Dentro do visão, missão, valores deles, tem umas coisas holandesas, sei lá. Não entendi direito, não me importei o suficiente. Mas tem toda essa estética de moinhos, tulipas e tal. E esse negócio de ser uma comunidade aparentemente perfeita. Tudo é muito perfeito, tudo é muito bonito, todo mundo é lindo, todo mundo é rico, todo mundo é feliz. E aí você já sabe que, né, alguma coisa vai estar errada, né? Só que, tipo, o que tá errado é que a Nicole Kidman, ela começa a achar que o marido dela tá tendo um caso. Ela é professora, ele é médico oftalmologista. E ele parece que trabalha meio longe, assim, da onde eles moram. Então não sei se é fora da comunidade ou fora da cidade. Não ficou muito claro, não me importo. Mas aí ela tem um best, assim, no serviço dela, que é o Gael Garcia Bernal, também um professor lá. E eles são muito amigos, e aí ela fala, eu acho que meu marido tá tendo um caso. E aí ele resolve investigar, ele fala, eu vou investigar pra você. Só que ela acaba se envolvendo nisso também, porque ela também quer investigar, porque a vida dela é muito chata. E aí eles vão investigar juntos, se o marido dela tá tendo um caso, só que adivinhem só, quem começa a ter um caso são eles. Que coisa, né? Eu não acho que isso é spoiler. Aliás, eu acho que nada do que eu falar que acontece nesse filme realmente é um spoiler. Porque tem uma revelação no final que eu fiquei tipo, meu Deus, da onde que veio isso? Isso não faz o menor sentido. Mas a maior parte desse filme não faz sentido nenhum. Dificilmente eu dou anti-recomendação ou eu falo pra vocês, não assistam esse filme é uma perda de tempo, esse filme é muito ruim. Eu acho muito importante todo mundo assistir e formar a sua própria opinião e ter o seu próprio pensamento crítico. Mas esse filme aqui eu não consegui absorver nada de bom dele. Tipo, eu achava umas horas que ele tava tão cafona que ele poderia não se levar a sério e ser uma coisa cafona gostosinha, absurda. Mas não, ele nunca cruza realmente a fronteira do absurdo. Ele flerta muito com isso, ele traz umas coisas sem pé nem cabeça, mas ele leva isso muito a sério. E aí eu ficava tipo, nossa, o que tá acontecendo? Numa hora, assim, de um momento de catarse, eu achei que a história ia pro sobrenatural. E eu queria que ela fosse, mas ela não foi. E aí isso me deixou ainda mais frustrada. E esse filme tem uma coisa gravíssima, que é um bait de Rachel Sennott.
Não sei se vocês conhecem a Rachel Sennott, ela é uma atriz que faz uns trabalhos bem interessantes. Eu conheci ela no excelente Shiva Baby, e desde então ela fez várias coisas. Ela fez Bottoms, ela fez Morte, Morte, Morte. Sempre quando eu vejo ela num projeto eu fico interessada. E nos créditos do filme é um dos primeiros nomes que aparece. Depois da Nicole Kidman, do Gael Garcia Bernal e do Matthew McFadden, é o nome dela que aparece. Aí eu fiquei, nossa, eu não sabia que ela tava no filme. E a primeira cena é com ela, que ela é babá do filho da Nicole Kidman. E tá tendo uma treta, que eu acho que ela pegou alguma coisa da casa e a Nicole Kidman tá dando um sermão nela. E ela só está nessa cena. Gente, a menina some no resto do filme, ela não aparece. Essa discussão que teve no começo não é importante, nunca mais é citado. A personagem não aparece nem nas reuniões comunitárias, tá todo mundo da vizinhança. A Rachel Sennott aparece por uma cena e apenas isso. Eu estou avisando vocês que se alguém fala, ai não, vou ver o filme por causa da Rachel Sennott, veja a primeira cena, é tudo que vai ter dela. Então, assim, acho que eu já dediquei tempo demais pra esse filme ruim aqui nesse podcast, então é aquela coisa, se ficarem curiosos pra ver, vão por sua conta e risco, mas eu acho que tem filmes muito melhores no mundo, inclusive filmes ruins muito melhores que fazem mais sentido do que esse. Mas pra quem quiser assistir, tá no Prime Video. Eu quero deixar claro que existe um salto de qualidade muito grande de Holland pro próximo filme, apesar dele estar aqui na cota do segundo filme que eu menos gostei do mês. É um filme que eu considero pelo menos bom. E aí os outros filmes também são filmes bons. Então eles já são um pouco mais na área das recomendações do que Holland, que realmente foi um surto. Não tem como explicar. Mas o próximo filme é Eu Vi o Brilho da TV, filme de 2024, dirigido por Jane Shelbourne, que é uma pessoa não binária, então eu vou tentar usar palavras neutras quando for me dirigir a essa pessoa, porque eu particularmente tenho muita dificuldade com pronomes e eu não quero ser desrespeitosa de nenhum jeito. Mas enfim, o Eu Vi o Brilho da TV, ele tem um subtexto queer, que eu acho que nem é subtexto, sinceramente, assim. Mas é uma coisa muito interessante, porque é um filme surreal, gente. É um filme de terror, mas eu acho que, principalmente, ele é um filme surreal. Em vários momentos ele me lembrou muito a obra do Lynch, das cenas elas parecerem um sonho, e a ligação entre as cenas também parecer um sonho, porque parece que não tem ligação, mas meio que tem. É um filme que tem que pensar um pouquinho pra ligar os pontos e pra fazer a leitura. Eu acho que se você for uma pessoa queer, ou uma pessoa que às vezes precisa mascarar um pouco como você realmente é pra ser socialmente aceito, entre muitas aspas, eu acho que esse é um filme que conversa com você. Eu sofri um pouco nessa parte da imaginação e das coisas, porque eu não senti que o filme conversou tanto comigo, mas eu entendo que ele vai conversar com muita gente. A história desse filme não é muito uma história, assim, são coisas que acontecem, como eu falei, é como explicar uma sinopse de um filme do Lynch. É praticamente impossível, mas aqui a gente tem um personagem, que é o Warren. Ele começa criança e depois ele fica adolescente, depois eventualmente ele fica adulto, mas eu acho que a maior parte do filme se passa na adolescência dele. Ele tá tentando viver a vida dele, ele tem os problemas de qualquer adolescente, tem um agravante que a mãe dele eventualmente fica doente, então ele meio que busca escapismos e ele também se molda de acordo com o lugar que ele tá, tem várias questões aí. Até que ele fica amigo de uma moça que ela é viciada num programa de TV, que é uma coisa meio Buffy. Eu senti uma vibe muito grande de Buffy, a Caçadora de Vampiros, nessa série, de ser uma adolescente que combate algumas forças sobrenaturais, de um jeito meio estilizado e tal. E aí tem essa amizade entre os dois, que começa por causa desse programa de TV, e esse programa acaba virando uma parte muito importante da vida do Owen, tanto pra parte de nostalgia, quanto pra parte de escapismo, quanto pra várias coisas. Conversa um pouco com pessoas que tiveram algumas obsessões ao longo da vida, ou tiveram alguma peça de cultura, seja um filme, uma série, um livro, que foi muito importante, muito marcante, que realmente ajudou essa pessoa a passar por momentos complicados. Então, assim, são várias leituras que dá pra ter desse filme, mas ele, antes de tudo, é um filme de terror. E o terror dele não está na cara, o terror dele está no subtexto. Porque, assim, quando você assiste ele, você não sente tanto medo. Você fica meio nervoso, tem algumas cenas mais, assim, que você fica tensa, mas você não fica com medo. Mas quando você para pra pensar no que tá acontecendo, essa é realmente a parte mais apavorante. Quando você junta as peças e percebe que
que a vida dessa pessoa não é exatamente... Enfim, esse negócio que eu falei de botar uma máscara pra encarar o mundo e negar quem você realmente é. É um filme esquisito, é um filme que tem que pensar, é um filme que tem que prestar atenção, é um filme que cada pessoa vai ter uma interpretação diferente e que vai conversar de maneiras diferentes com cada pessoa. Eu gostei, eu achei criativo, eu achei diferente, eu achei fresco. Vindo de uma pessoa jovem que é 5 anos mais velha do que eu, então somos da mesma geração. Então é bem interessante ver esse tipo de cinema sendo feito. Mesmo que eu não tenha amado, mesmo que eu não tenha super me conectado, eu entendo quem gostou muito e eu acho isso muito válido. Então, se você achou alguma dessas coisas que eu falei interessante, ou se você gosta de ver coisas diferentes, se você gosta de ser desafiado, eu vi O Brilho da TV, é uma boa pedida e tá disponível no HBO Max. Uma coisa que eu acabei não falando quando eu falei de Holland é que é um filme que me lembra muitos outros filmes com temáticas parecidas. Me lembra aquele Mulheres Perfeitas, me lembra Não Se Preocupe, Querida. Mas por que eu tô falando isso? Porque o próximo filme, ele também me lembra vários outros filmes que eu já vi. Só que ao contrário de Holland, que tipo parece uma colagem de um monte de filme melhor, esse filme, ele tem uma coisa diferente, apesar de me lembrar de vários outros filmes, que é O Pisque Duas Vezes, da Zoe Kravitz. Zoe Kravitz, atriz, que fez várias coisas, fez Big Little Lies, fez o Batman novo. Ela que estreia como diretora. Também é uma voz muito nova, ela é 4 anos mais velha que eu só também. E Pisque Duas Vezes é um thriller psicológico, que ele já abre com uma lista de gatilhos, então eu acho interessante também falar que ele é um filme que ele vai eventualmente ter cenas de violência e de abuso. Então fica o aviso, né? Quando você dá play no filme lá no Prime, já aparece a lista de gatilhos dele. Que é interessante, né? O Pisque Duas Vezes, ele me lembrou um pouco os filmes do Jordan Peele, tipo Corra, e também essa vibe de pessoas num lugar paradisíaco, onde obviamente alguma coisa está errada, mas a gente não sabe o que é. A pessoa é um psicopata, eles estão num culto, descubra. Mas aqui a gente tem a história da Frida, que ela é uma garçonete, ela divide quarto com uma outra moça que trabalha com ela e tal, tá vivendo a vida dela, ela faz nail art, ela faz unhas decorativas e tal, é meio que o hobby dela, uma coisa que ela queria fazer em tempo integral, mas ela precisa trabalhar como garçonete nos eventos. E tem esse cara que é o Slater King, que é um desses figurões de tecnologia, um mix de várias figuras, Steve Jobs, Elon Musk, várias dessas figuras de homens de tecnologia que agem como rockstars. Ele é interpretado pelo Channing Tatum, que tá muito bom. Eu acho que eu nunca tinha visto ele tão bem assim num papel. E a Frida, ela tem meio que uma fascinação por esse rapaz. Não fica muito claro, mas na primeira cena ela vê um vídeo desse cara. E aí ela vai trabalhar num evento da empresa dele. E aí ela tá lá trabalhando e tal. E toda uma situação que aí ele repara nela. Então é meio que meio que uma história de Cinderela o começo desse filme. Que ela tá lá e ela vê esse cara lá, todo bonitão e todo carismático. Ele é uma pessoa muito carismática. E aí ele repara nela e ele conversa com ela, eles ficam um tempo conversando e tal. E aí ele chama ela pra ir na ilha com ele, porque ele tem essa ilha que ele faz esse retiro com os amigos dele, porque ele acredita na conexão humana. Tem toda uma conversinha que ele joga lá. E ele convida ela e a amiga dela, que estão lá, né, pra ir nessa ilha, passar lá o fim de semana com ele, com os amigos dele. Vai uma galera, não vai só ele, não. E aí elas topam, porque tá tudo muito legal. Eles acabaram de se conhecer, mas o papo fluiu. E tá lá, e por que não ir? Elas vão. E aí nessa ilha também tudo é muito maravilhoso, tudo é lindo, comida o tempo todo, bebida o tempo todo. Elas chegam e tem roupa pra elas, que elas saem da festa e vão praticamente. Então chega lá, tem roupa e tal, e todo mundo numa vibe lá e conversando e ficando o dia inteiro nessas coisas de festa e bebida e festa e comida e na piscina e tal. Só que aí ela começa a perceber que tem alguma coisa acontecendo. Olha só, quem diria, né? Tipo, um dia ela acorda e ela percebe que a unha dela tá suja embaixo da unha. E ela fica, por que minha unha tá suja? Tipo, o que eu fiz pra sujar a unha? Sendo que eu só fiquei na piscina e não sei o que tem, não sei o que lá. E ela começa a ficar encucada com isso.
E aí começa a aparecer umas coisas assim no quarto dela que não tava antes. Ela fica, ué, o que está acontecendo? E aí as pessoas estão lá e ela começa, não, mas você me falou uma coisa outro dia que parecia preocupada. E a pessoa, não tô preocupada não. Então assim, a Frida começa a suspeitar que tem alguma coisa esquisita acontecendo, que ninguém tá percebendo, só ela. E eventualmente as coisas vão escalonar. É tudo que eu posso falar pra vocês, porque como é um suspense psicológico, você tem que estar rendida na história pra você sentir a catarse dela e, enfim. Desde o começo você já sabe que tem alguma coisa errada ali, mas você não consegue apontar o dedo e com o tempo as coisas vão ficando um pouco mais claras ou não, né? Depende. Mas é um filme que eu achei bem interessante. Ele, quando tem a virada dele, ele fica bem violento. Mas até então não é tanto, é bem vibes, assim. Eu achei bem interessante as discussões que ele traz, principalmente da protagonista, quando ela para e percebe, tipo, mano, a gente confiou num cara que meteu um papinho na gente, a gente veio com ele na ilha. Que loucura que a gente fez. Depois a gente vê as notícias das meninas, que acontece coisa com as meninas, e a gente fica, nossa, mas ela devia ter pensado, sendo que a gente fez uma coisa que não é muito diferente. Tem essa reflexão que eu achei interessante, assim. Eu não sei se eu amo o final dele. Confesso, não sei se eu amo o jeito que ele conclui, mas eu achei uma jornada muito interessante. Não é um filme que eu amei, não é um filme que vai estar nos meus favoritos do final do ano. Eu dei 3,5 estrelas pra ele, mas ele me entreteu. Eu não peguei o meu celular, não tive vontade de pegar o celular enquanto estava assistindo ele, o que eu acho que é uma boa métrica pra avaliar se um filme tá me prendendo ou não. E eu achei a direção da Zoe Kravitz muito interessante. O jeito que ela escolhe diagramar as cenas dela, né? Tem uma palavra melhor pra isso. É que eu tô pensando em design, né? Mas o jeito que ela compõe, a palavra certa é compõe. O jeito que ela compõe as cenas dela, os ângulos que ela usa, as cores que ela usa. Tem um trabalho de cor bem interessante nesse filme. A iluminação desse filme é muito boa. A parte paradisíaca realmente é muito paradisíaca. Tudo brilha, assim. E eu achei bem interessante. Eu confesso que quando eu vi que ela tava dirigindo, eu fiquei, nossa, né, que curioso. Mas agora eu vou ficar de olho nos próximos trabalhos que ela lançar, porque eu achei bem promissor, assim. Pisque Duas Vezes está disponível no Prime Video. Próximo filme é Guerra Civil, de 2024, dirigido pelo Alex Garland, diretor de filmes como Ex Machina, Aniquilação, filmes que eu não assisti. Esse foi meu primeiro contato com ele. Esse é um filme de civilização devastada após uma grande coisa que aconteceu. Tem uma vibe pós-apocalíptica, só que não teve nenhuma praga sendo lançada à população, não tem zumbis, não tem vírus. Aconteceu alguma treta muito grande com relação ao presidente. Esse filme saiu ano passado, assisti ele agora, tem uma outra pegada, dado grandes contextos da geopolítica, mas aconteceu alguma coisa que o país se fragmentou em facções e começou meio que uma guerra civil entre essas facções e o país tá ao Deus dará, assim, uma loucura, cenário pós-apocalíptico mesmo. O filme não entra muito nos detalhes do que exatamente aconteceu. A gente tem alguns vinhetes, alguns pedaços de contexto, mas a gente não tem o contexto todo. Assim como a gente também não tem todas essas facções, a gente não tem um lado. Porque diferente de vários outros filmes, assim, pós-apocalípticos, que geralmente tem um grupo de pessoas lutando contra o sistema ou lutando contra um inimigo em comum, aqui não. Que a gente tem várias facções, cada uma operando de acordo com interesses próprios. O filme não entra em detalhes sobre elas, e o filme não tem um tom ideológico para se conectar com nenhuma delas. É um filme que ele tenta muito ser neutro. Na verdade, eu acho que ele é um estudo sobre a neutralidade, porque os protagonistas são jornalistas. E essa que é a questão. Como eles são jornalistas, eles têm um uniforme de jornalista, eles conseguem meio que ter passagem livre por todo o país. Eles podem transitar por essas facções, por esses grupos, por áreas dominadas por diferentes grupos, sem serem alvejados, sem serem machucados, porque a imprensa tem um passe livre. Porque, tecnicamente, a imprensa está lá para registrar o que está acontecendo sem tomar lados. Isso é uma coisa que é sempre muito falada. E eu acho muito curioso, porque é impossível. A imparcialidade, gente, é o Papai Noel dos adultos.
Muitos gostam de falar que são imparciais ou usar isso como moeda de troca, mas a verdade é que não existe imparcialidade. Todo mundo, mesmo que inconscientemente, vai escolher uma linha narrativa. Eu não tô nem falando tanto das ideologias como a gente conhece hoje, nessa dicotomia que a gente tá vivendo, mas, tipo, a gente sempre vai pender pro que a gente acredita e pro que a gente acha que é importante. E, querendo ou não, quando a gente só fala o que a gente acha importante e deixa de lado outras coisas, isso é um posicionamento, de certa maneira. E a partir do momento que você tem um posicionamento, você não é mais imparcial. Eu acho que o filme ele faz um exercício sobre isso, né? Sobre o que é imparcialidade. Justamente por não mostrar a fundo, né, esses grupos, essas facções, a gente não sabe o que elas querem, pelo que elas lutam, a gente não toma lados. A gente tá lá junto com esses jornalistas, mas a gente vê que eles têm ambições. Tem coisas que eles escolhem registrar e tem coisas que eles escolhem passar batido. E eles também têm as ambições próprias, eles se botam em situações de perigo para fazer registros de coisas mais extremas por questão de ego, não é nem a questão financeira de tipo, essa foto vai valer mais dinheiro, eu vou conseguir mais dinheiro. É tipo, não, eu vou ficar registrada como a fotógrafa dessa foto que vai se tornar icônica. Tem essa coisa do ego também, que eu acho interessante. Mas, apesar de tudo isso, o filme é um road movie, é um filme de estrada. E a gente tem esse grupo de jornalistas que eles têm uma ideia de um plano para entrevistar o presidente, porque desde que tudo isso aconteceu, o presidente está recluso em Washington, e Washington tá toda cheia de barricada, não dá para você chegar na cidade e tal. Só que esse grupo acredita que se eles conseguirem uma entrevista com o presidente, eles vão conseguir fazer alguma coisa pra mudar aquela situação que ela tá insustentável, assim, tá a nível The Last of Us, assim, do país todo abandonado e todo largado, e a galera se matando por nada. Então eles têm essa ideia, né, no grupo tem a Kirsten Dunst, tem Wagner Moura e tem o Stephen McKinnon Henderson. São os três, assim, e aí eles encontram a Kylie Spenny, que é a Priscila, do filme da Priscila, que ela é muito fã do trabalho da Kirsten Dunst, ela tá meio que seguindo, assim, eles, que nem um cachorrinho que tá seguindo o pessoal. Aí eles resolvem que ela vai fazer parte do grupo também. E aí eles vão de carro, vão cruzar o país, eles estão num pedaço lá, não lembro onde que eles estavam. Mas eles têm uma viagem muito longa até chegar a Washington, que eles acham que eles têm uma pista ali que eles vão conseguir essa entrevista com o presidente. Só que aí, conforme eles vão fazendo esse caminho, várias coisas vão acontecendo. É um road movie, é um filme onde a maior parte da história acontece na estrada, onde os personagens eles saem com uma motivação. Ao longo do caminho, várias coisas acontecem que mudam a perspectiva que eles têm, tanto da motivação inicial quanto de todo o modo de vida deles. Ao longo dessa viagem, a gente percebe também como que o país está. Então, não é tudo entregado logo no começo. A gente vai percebendo as coisas até que no final acontece o final, né? Eu gostei desse filme. Assim, eu fiquei muito pensativa em vários momentos justamente por esse negócio dele querer ser imparcial. Foi uma coisa que em alguns momentos me incomodou um pouco. Agora, em outros, eu achei que foi bem trabalhado. Até porque a gente tá muito acostumado com narrativas pós-apocalípticas, que a gente tem que ter esperança em alguma coisa. E daí que vem as motivações de facção, vem de juntar pessoas sobre uma motivação, sobre uma esperança, né? De que as coisas vão mudar se eles conseguirem tal coisa. E aí movimenta todo mundo. Aqui não tem isso. E eu gostei do filme, eu achei bem interessante, eu fiquei distraído o tempo todo, não é um filme muito longo, ele tem menos de 2 horas, e tem o Wagner Moura, sempre bom, né? Então fica aí essa recomendação, eu achei um filme bem legal. Eu assisti ele na Max, mas ele saiu da Max, agora ele chegou na Netflix. Esses filmes que ficam zanzando de um catálogo pro outro. Próximo filme, penúltimo desse episódio, é Paddington no Peru. Ou aqui no Brasil acho que ficou Paddington, Uma Aventura na Floresta. Esse filme eu tava ansiosa pra ver, mas assim, eu já sabia que nada ia se comparar à maravilha e à obra-prima cinematográfica que é Paddington 2, que é um dos melhores filmes já feitos no universo. Até porque houveram mudanças. O diretor saiu, entrou agora o Luga Wilson, que é um diretor britânico basicamente de comercial e videoclipe. Ele não tem nenhum longa-metragem. Esse é o primeiro longa-metragem dele. E a Sally Hawkins saiu do elenco. Ela que interpreta a mãe das crianças e do Paddington. Entrou a Emily Mortimer, que é uma ótima atriz, mas ela é muito diferente da Sally Hawkins.
tanto em aparência quanto em estilo de atuação. E parece que o filme meio que entende que, como mudou as coisas, tirou muito o foco dela. Ela é uma personagem que, na maior parte do tempo, ela só está lá. Ela não tem muita coisa pra fazer. Parece que é pra gente não perceber que ela tá lá, não perceber que mudou a atriz. Não sei, não gostei tanto disso. Tem várias coisas nesse filme que eu não gostei tanto. Eu acho que dos 3 Paddingtons, ele é o mais fraco, ele é o mais bobo. Porém, ele ainda é um filme muito divertido. Mesmo ele não chegando aos pés dos filmes anteriores, ele ainda é uma aventura divertida, ele ainda tem o coração no lugar certo do que o Paddington é e do que ele representa, de toda a bondade que tem dentro desse ursinho. A história, ela toma uns rumos meio colonialista, sim, porque toda a história é... Não sei se vocês já assistiram algum filme do Paddington, mas o Paddington é um ursinho do Peru que, por motivos, ele acaba indo parar na Inglaterra, ele acaba ficando amigo dessa família e ele acaba se tornando um cidadão inglês. O primeiro filme do Paddington tem um subtexto de imigração muito forte, porque é basicamente sobre o Paddington imigrando para a Inglaterra por motivos, e do preconceito que ele enfrenta por ser diferente. Então, basicamente, é uma grande fábula para a imigração. E até é bonitinho, porque aqui no 3 ele recebe de fato o passaporte dele. Ele demorou só 3 filmes para ganhar o passaporte britânico dele, mas ele ganhou. Só que ele tem família no Peru, ele tem a tia dele. E aí, nesse filme, o Paddington e a família resolvem fazer uma visita pra tia dele, que tá vivendo num santuário de ursos no Peru. E aí eles vão visitar, mas quando eles chegam, eles ficam sabendo que a tia sumiu. Ela saiu um dia pra passear e sumiu, mas ela deixou umas coisas pra trás, o que fica meio suspeito, assim. Então tem essa vibe de, tipo, alguma coisa está errada. Então eles vão se aventurar pela floresta pra descobrir o que aconteceu. E, assim, essa parte deles na floresta, essa parte deles chegando no Peru, tem muito uma vibe, assim, Indiana Jones, muito uma vibe do tipo ingleses chegando num país que é diferente, que é tudo muito pitoresco, por assim dizer. Então essa parte achei esquisita, não gostei. Desde quando eu vi a sinopse desse filme eu fiquei... Isso tem cara de que vai ser esquisito, e foi um pouco esquisito. Mas ele encontra o Antônio Bandeiras. É curioso, né, que ele tá no Peru, e quem vai ajudar ele é um espanhol, porque o Antônio Bandeiras é um ator espanhol. Mas meio que faz sentido de acordo com o que o Antônio Bandeiras vai fazer, ele vai representar, então faz um pouco de sentido ele ser espanhol e tal. E tem a Olivia Colman, que sempre é muito bom. A Olivia Colman é meio que a madre superiora desse santuário de ursos no Peru, né, uma atriz inglesa. Novamente, liberdades foram tomadas e tal. Eu não acho que tem nenhum ator ou atriz peruano nesse elenco. E aí o ursinho se mete em 1000 aventuras e a família dele se mete em várias aventuras. Eles aprendem uma lição. Na verdade, quem tem uma lição pra aprender mais aqui é o pai da família. Parece que todo filme o pai da família tem uma lição pra aprender. E uma lição nova pra aprender, né, porque ele é apenas um homem de 60 anos. E aí ele vai aprender uma outra lição aqui, que eu achei muito engraçado, porque é uma personagem da Hayley Atwell, que ela aparece em 2 cenas, mas ela causou um impacto tão grande na cabeça do Hugh Bonneville, que é o pai da família, não no sentido de dele ficar apaixonado por ela, mas ela meio que alugou um triplex na cabeça dele, e vai ser meio que a lição que ele vai aprender ao longo do filme e tal. Eu acho que as partes da família foram as que eu menos gostei, assim, porque tem essa dinâmica, né, de deixar a mãe meio de escanteio, trocou a atriz e tal. Eu gosto muito de todas as cenas com Olivia Colman. Ela é maravilhosa, eu adoro as cenas dela, eu adoro o timing cômico dela. Eu não sei se eu gosto tanto das cenas com Antônio Bandeiras. Eu não sei se eu gosto muito do personagem dele, vou ser bem sincera. O final tem várias coisinhas assim, tipo, bacana. O filme inteiro tem essa vibe, tipo, lá vamos nós, ingleses, descobrindo a América selvagem e tal. Mas no geral, o carisma do Paddington acabou sendo maior do que todas essas questões que o filme traz e que me incomodam muito. Então, no geral, eu achei o filme divertido, eu achei uma boa aventura, a lição que o Paddington aprende é bonitinha, várias coisas do filme são bem bonitas, e que tem esse negócio de filme pra família toda, sem subestimar demais a inteligência das crianças e tal. Então, eu acho que o Paddington em Peru é o melhor Paddington desse ano.
faz ele ser melhor que os filmes anteriores, de jeito nenhum. Mas em nenhum momento eu acreditava que isso fosse acontecer. Paddington 2 tá disponível na HBO Max. O último filme desse episódio, ele tá nessa colocação tão alta muito mais pela experiência que eu tive assistindo ele, porque foi uma sessão no Sesc com música ao vivo. Na verdade, com um pianista improvisando a trilha sonora ao vivo, porque é um filme mudo. Então ele emula essa experiência das pessoas na época, porque quando não tinha tecnologia de som nos filmes, o filme era mudo, né? As falas, elas eram projetadas junto com as imagens escritas. E aí tinha um pianista no local e ele meio que improvisava a trilha sonora, né? Não era uma coisa composta que era mandada junto. E o filme é O Circo, do Charlie Chaplin, de 1928, o filme mais antigo que eu assisti esse mês, o filme mais antigo que eu assisti esse ano. E foi muito legal assistir tanto com a parte da música ao vivo, com a parte da improvisação, quanto com a parte de uma plateia, porque, assim, o humor de Charlie Chaplin é um humor muito ingênuo. É o humor dele se trombando com as coisas, caindo, derrubando coisa. Vem muito da espontaneidade, mas é uma coisa assim bem inocente mesmo, como eu falei. E você tá numa sala cheia de pessoas e todas aquelas pessoas estão ali pra ver o filme, elas estão engajadas no filme, na história, e acontece alguma coisa, elas reagem, elas dão risada, elas ficam surpresas. Isso é muito bom, isso amplia muito a experiência do que, sei lá, se eu assistisse aqui em casa, sozinha na minha TV. Eu ia ver, eu ia falar, interessante, não, bacana. Eu consigo ver a importância técnica desse filme, tanto que ele é um filme de quase 100 anos que a gente continua falando e tal. Mas não vou morrer de amores, porque é uma história que eu já vi 50 mil vezes. Porque é uma coisa que naquela época já não era super inovadora. Imagina hoje que a gente tem a impressão que todas as histórias já foram contadas. Então, tem essa parte de que a experiência que a gente tem quando a gente assiste um filme, ela molda muito o gosto que a gente vai ter no filme. E numa época que a gente tá tendo várias discussões sobre etiqueta no cinema, né? Que parece que várias pessoas desaprenderam a se comportar em espaços públicos no geral, mas principalmente lugares que você tem que ficar quieto. Tipo cinema e teatro, né? Você não tá na sua casa, não é porque você pagou o ingresso que você pode se comportar como se você estivesse na sua casa, né? Não tem esse senso de comunidade, né? Porque se você for ficar falando, conversando e botando o pé pra cima, se todo mundo for se comportar assim, o lugar vira um galinheiro, né? Não tem condição. E não é porque você pagou que você pode fazer as coisas. Você pagou o ingresso, não fechou a sala. Tem textos sobre isso, tem pessoas que conseguem argumentar isso melhor, né? Mas a impressão que eu tenho é que de alguns anos pra cá todo mundo se sente protagonista demais. Todo mundo acha que tudo gira em torno dele. Se vê um vídeo de receita, mas você não gosta daquilo, você tem que comentar que você não gosta daquilo. Mesmo, tipo, o vídeo não sendo pra você. Por que você viu um vídeo de uma receita de uma coisa que você não gosta? Porque você vai se dar o trabalho de ir lá e comentar. Mas as pessoas fazem isso, né? Então, eu acho que é importante a gente se lembrar da nossa própria insignificância. Porque a gente é no grande conjunto das coisas que compõem o universo, né? Mas enfim, O Circo é um filme relativamente simples, é um filme de pouco mais de 1 hora, é mais um filme do multiverso do vagabundo, que é um personagem que o Charlie Chaplin interpreta em vários filmes, é o mesmo personagem, né? O Tramp, o vagabundo, que é a persona que a gente... Que é a persona que quando a gente pensa em Charlie Chaplin, a gente imagina ele, né? O cara de chapéuzinho, bigodinho e tal. Ele tá numa cidade e aí o circo chega na cidade. Aí ele apronta algumas confusões e aí o cara resolve contratar ele, porque ele tem um humor muito espontâneo que faz o pessoal do circo gostar dele, porque o dono do circo, ele tá meio que sofrendo em chamar pessoas. As pessoas estão um pouco cansadas do circo, dos palhaços que ele tem, e aí ele percebe que o vagabundo, ele é meio que um talento nato. E aí ele resolve contratar. E aí o Charlie Chaplin, ele meio que não tem tanta noção do talento que ele tem. Ele faz lá as coisas e ele recebe os trocados que ele recebe, mas ele não tem noção da importância que ele tem. E aí ele vai se aproximando da trapezista, que é filha do dono do circo. Ele maltrata muito ela, ele vê isso, ele vai lá, defende ela, eles acabam se aproximando, ele se apaixona por ela. Só que ela não se apaixona tanto assim por ele. Então tem essa coisa, mas é um filme de várias coisinhas acontecendo, de vários esquetes, do Charlie Chaplin
chegando e tropeçando, e aí vai, e aí acontece, são várias coisinhas. A história principal é meio que essa, assim, não é uma história com ápice, porque ele... Não vou dizer que tem um final aberto, mas ele tem um final que é tipo... essa foi mais uma aventura desse personagem. Ele vai retornar da próxima vez. É um filme gostoso de assistir. É muito legal você pensar na época que ele foi feito, como que as coisas foram feitas, algumas cenas em específico. E assistir com uma plateia engajada, dando risada, reagindo, melhora muito, muito, muito a experiência. Então, por isso foi o meu filme favorito desse mês. Porque a experiência foi maravilhosa, o piano tocando ao vivo foi maravilhoso. Depois teve um bate-papo com o músico, ele tem esse projeto de cinepiano que chama, acho que até tem um @ no Instagram, cinepiano, que eles postam onde eles estão, eles fazem isso no circuito de Sesc, mas também em todo o circuito cultural do país. E eles fazem isso com outros filmes também. Eu fiquei morrendo de vontade de assistir o Gabinete do Dr. Caligari com uma trilha sonora ao vivo ou alguma outra coisa mais voltada pro terror, assim, que deve ser muito legal. Então fica a recomendação, se vocês ouvirem na cidade de vocês, que vai ter alguma mostra com o pessoal do Cinepiano, vale a pena. É legal e as projeções, elas são no filme. E era uma coisa que eu não lembrava de ter visto. Assim, claro, quando eu era criança, o cinema não era digital, era filme, mas... é cinema grande, cinema comercial, que você não fica tão perto da sala de projeção. E ali no Sesc, como é uma sala menor, da onde eu tava eu conseguia ouvir o motor do projetor. E, nossa, gente, que legal, sabe? Enfim, foi uma experiência excelente. E por isso que esse filme tá tão alto assim. E também porque é um filme clássico, ele tem o seu valor. Ele é um filme relativamente fácil de encontrar. Eu acho que no YouTube, se você procurar o Circo Charlie Chaplin, você vai encontrar. Eu acho que ele tá no Telecine. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que essas dicas tenham sido boas ou interessantes, no mínimo. Eu já adianto que maio tem mais filmes e mais filmes interessantes. Tá sendo um mês melhor cinéfilo pra mim. Tá só na metade do mês, mas eu já consigo afirmar isso. Vamos ver o que a segunda metade do mês traz pra nós. Fiquem de olho nas minhas redes, o Instagram, @filme.a.semana, Blue Sky, Lalariland, é onde eu posto coisas diversas e tal. E também tem um e-mail para contato, que é o podcast filmedasemana@gmail.com, caso queiram falar comigo e não tenham rede social, ou caso queiram fazer alguma contribuição com esse projeto. Esse e-mail também é uma chave Pix, caso queiram me pagar um cafezinho, eu ficarei muito feliz. E por hoje é só, fiquem bem e até semana que vem. Tchau, tchau.